versículo 18. E hoje teremos como tema da mensagem: Deus nunca é culpado. Antes da gente proceder à leitura, não sei se vocês já passaram por isso. Eu já cometi esse erro quando não era cristão e já cometi esse erro sendo cristão. O erro de culpar a Deus. O erro de querer encontrar uma justificativa para os problemas da vida e culpando a Deus por isso. Mas só que, à luz da palavra, a gente entende que Deus nunca é culpado. Existem dois locais. Um local de Jó e um local da esposa de Jó. A esposa de Jó entendeu que todas as dificuldades que eles passavam era culpa de Deus. Jó teve momentos que, conforme a gente vê estudando o seu livro, ele fica indignado, ele fica questionador, mas ele não culpa o Senhor. Ele não culpa o Senhor. E nós precisamos compreender quem que nós seremos em Cristo Jesus. A partir desse hoje, eu espero, para mim, para cada um de nós, que se isso era um hábito, que não seja nunca mais, à luz da palavra de Deus. Que nós abandonemos, rejeitemos esse pecado de culpar a Deus e que nós possamos ter uma compreensão bíblica a respeito do sofrimento, a respeito das lutas, a respeito das dificuldades e glorificar a Deus em todas as coisas. Amém, meus irmãos? Vamos proceder à leitura da palavra? Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. E a palavra de Deus nos diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, eles não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, pela terceira vez, irmãos, Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Eles estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Pai, essa é a tua palavra. Obrigado porque o Senhor inspirou o apóstolo Paulo a escrever essa carta aos Romanos,
Obrigado porque o Senhor nos revela, através das Sagradas Escrituras, a Tua vontade, quem Tu és, e o que nós queremos continuar Te pedindo, Pai, que no poder do Teu Santo Espírito, o Senhor ilumine nossas mentes, para que nós possamos chegar à compreensão da Tua verdade, através do Teu Santo Espírito, Senhor. Nós estamos aqui querendo provar mais uma vez da Tua graça, da Tua bondade. Nós amamos Te conhecer, Pai. E que a partir do conhecimento do Senhor nós possamos Te adorar da forma que o Senhor espera ser adorado. Porque Tu és bendito para sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Romanos capítulo 1. Talvez a gente tenha irmãos aqui que tem mais trechos, mais tempo de caminhada no trecho. Eu queria que vocês respondessem, se vocês lembrarem, né? Enfim, quem aqui já ouviu mensagem nesse trecho de Romanos capítulo 1? Já? Benção. Também? Irmãos, amém. Infelizmente, esse trecho de Romanos capítulo 1 é uma grande verdade que quase nunca é contada aos cristãos. Aonde há pecado, há a ira de um Deus santo contra o pecado. E diante do que o Espírito nos propôs a esta noite, nós precisamos compreender, irmãos, que todo sofrimento, que toda dor, que toda dificuldade que sobrevém às nossas vidas, às nossas famílias, à comunidade, à história, é consequência do pecado. O pecado corrompeu toda a ordem criada. Aleluia, que Jesus Cristo não é criação, Ele é o próprio Deus. Sabe por que muitas vezes foram montadas confissões de fé? Só isso me ocorreu agora. Justamente por isso. Para combater esse tipo de heresia. Uma heresia que está viva até hoje, tá? Que começou lá na época da igreja primitiva, que Jesus era uma criatura, Ele era uma semidivindade, Ele era um semideus. Que Ele nasceu homem, plenamente humano, não era Deus. Em algum momento Deus veio, comandou um pouco da vida dele, mas depois Deus usou a ele e se retirou dele. E quando nós cremos nisso, a gente diminui a pessoa, a obra de Cristo, a gente diminui o impacto do pecado na humanidade, e nós já falamos aqui por diversas vezes. Quer entender o pecado? Quer entender a gravidade do pecado? O nível de corrupção que ele atingiu a ordem criada? Vai lá em Gênesis. O pecado corrompeu o relacionamento do homem com Deus, o pecado corrompeu o relacionamento do homem com o homem, e o pecado corrompeu o relacionamento do homem com a natureza. Mas lá em Gênesis capítulo 3 nos é apresentado aquilo que nós chamamos de proto-evangelho, Gênesis 3,15. A promessa de que seria enviado um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. É esse Jesus que nós estamos aqui celebrando, comemorando. É nesse Cristo que nós estamos contando os nossos dias, que nós estamos vivendo os nossos dias. E sabe, irmãos, quando as coisas não acontecem dentro do que nós idealizamos ou planejamos, por quê? Nós falamos isso daqui, temos falado incessantemente, porque nós estamos querendo nos colocar na condição de Deus o tempo inteiro. Na condição de pequenos deuses. O pecado trouxe essa mentira pra gente. Satanás falou, coma do fruto, que vocês serão iguais a Deus. É por isso que Ele não quer. Vocês se tornarão deuses com Ele. Vocês poderão criar suas regras, o seu próprio caminho, a sua verdade, a sua vida. Você não precisa de um Deus no Éden. Essa é a história da humanidade, irmãos. Essa é a nossa história. Nós nos encontramos aqui em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 a 32. Aleluia, glória a Deus que o nosso resgatador veio em nosso socorro. Nos arrancou do domínio das trevas e nos transportou para o reino da maravilhosa luz. Louvado seja o nome de Jesus, amém, meus irmãos? Toda glória seja dada a Deus, amém, amém. Pelos séculos dos séculos. Que esse nome seja bendito em nossas bocas todos os dias de nossa vida, até o nosso último suspiro aqui nessa terra. E, sabe, é uma normalização, mas eu entendo que às vezes até de forma natural nós queremos culpar a Deus pelas nossas frustrações. Sabe onde que isso começou?
no Éden. Vocês lembram quando Deus foi ao socorro de Adão, ele nu, e o confrontou? Foi ela. Foi a mulher que tu me destes. Tu tem culpa nisso, Deus. Foi essa mulher que o Senhor me deu. E aí, Eva? Foi a serpente, foi o diabo. E qual é a nossa mentalidade enquanto os homens, mulheres, seres humanos? Dizem pra gente que Deus é soberano, que Ele tem no controle de todas as coisas. E como que chegou a morte do meu filho? Como que chegou o desemprego? Como que chegou a morte de um familiar, a morte de um amigo? Por que eu estou passando essa dificuldade? Porque o meu plano, o meu projeto não vai para frente. Tu és soberano, Deus. Você poderia ter intervido. Você poderia ter mudado. E por que você não faz nada? Essa é a ideia do ser humano caído. Essa é a ideia do ser humano pecador. E a gente acaba esquecendo as promessas do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados conforme, segundo o seu propósito. Aqueles ao qual Deus de antemão escolheu nele. Em quem? Em Cristo. O nosso Redentor, o nosso Salvador. E é o que nós fazemos aqui, irmãos, todo primeiro domingo do mês. É comemorar a ressurreição. É tomar parte do corpo de Cristo. Mas nós precisamos comer desse pão e beber desse vinho todos os dias, irmãos. Todos os dias da nossa vida. Culpar a Deus vai além de reconhecer a soberania de Deus. Culpar a Deus implica que Ele errou, que há uma falha a ser encontrada nele. Quando culpamos a Deus, nos tornamos seu juiz e júri. Entretanto, meros seres humanos não têm o direito de julgar o Todo-Poderoso, porque nós somos criação. Nós somos limitados. O nosso senso de justiça está corrompido. Foi por isso que Jesus não permitiu que nós fizéssemos justiça com as nossas próprias mãos, no nosso próprio termo. Porque nós estamos contaminados. Quando nós queremos agir na carne. Agora, quando nós agimos no Espírito, nós estamos livres, libertos. Porque nós temos um Senhor. Irmão, eu só queria lembrar rápido com vocês, Isaías 45, versículos 9 e 10. Ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro, ele pode dizer ao oleiro, o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, você não tem mãos? Ai daquele que diz ao seu pai, o que você gerou? Ou a sua mãe, o que você deu à luz? Tudo consequência do pecado, irmãos. Se nós não compreendermos a gravidade do Éden, nós até ilustramos brincando. Imagina, o jornal do Éden, circulação diária, o jornal impresso, o jornal na televisão, e aí vem aquela música do plantão, que antigamente dava um frio na nossa barriga. Pode olhar que é tragédia. Irmãos, imagina essa musiquinha potencializada ao máximo, aquela musiquinha que está guardada como memória afetiva. Queda de toda a humanidade através de Adão. Como consequência entrou a morte, entrou a dor, entrou a tristeza, entrou as brigas, entrou as diferenças, entrou a injustiça, entrou a desordem. Agora imagina um plim-plim estrondante. Isso foi na parte da manhã à tarde. Um exemplo ilustrando. Eis que foi enviado o Cordeiro de Deus, desde antes da fundação do mundo. Já no Éden foi tomado aquele gostinho de vitória da boca de Satanás. Porque até ele é criação. Ele faz parte da ordem criada e até ele foi sentenciado no Éden.
Essa ideia que nós temos aí da cultura, que Satanás no inferno é senhor, não, é condenado. Ele está condenado pelos séculos dos séculos. Não há chance para ele. Não há oportunidade, não há evangelho para Satanás e demônios. Eles são obstinados na função deles, separar homens e mulheres de Deus. E qual é a maior mentira do diabo hoje? É deturpar a palavra, é nos afastar da palavra, é fazer com que nós tenhamos dúvida da palavra, que nós não confiemos nessa palavra. E esse trecho de Romanos, irmãos, muitas igrejas evangélicas, que se dizem evangélicas, estão brincando com essa mensagem. Que é isso? Não há ira, não. Ira é coisa daqueles pastores raivosos. E sabe o que acontece? Multidões sendo arrastadas para o inferno, achando que está tudo no oba-oba. Não. Aonde há pecado, há um Deus santo irado contra o pecado. Irmãos, vamos voltar ao Éden. Não tem como a gente entender isso daqui. A gente vai voltar. Deus nos criou para a vida. No ato criativo de Deus, no ato criativo, Gênesis 1, 2, qual o comando de morte que existe? Nenhum. O pecado chega como consequência, a morte chega como consequência do pecado. Pois todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Está aqui em Romanos 3. Deus criou para que tudo fosse perfeito. Deus se agradou da criação, cara. Deus criava e se maravilhava. Segundo Deus, criava e ficava feliz. Criava quando Ele criou a gente. Deus estava radiante de alegria. E aí, qual é a grande missão de Deus no Éden? Cuida da criação. Casem, multipliquem, cuidem um do outro. Eu vou prover, eu sou Deus de providência. Eu sou o Deus que cria, mas sou o Deus que provê. Toma conta, vai, eu estou feliz, eu estou com vocês. Mas só que lá no início nós escolhemos andar afastados de Deus. E o que eu acho muito interessante, irmãos, na hora de culpar Deus, a humanidade inteira fica religiosa, até o ateu. Ele vive todos os dias dele afastado de Deus, negando a Deus, graças a Deus. Aí quando o bicho aperta, cadê Deus? Cadê Deus que não protege ninguém? Que incoerência. Sabe por quê? Nós fomos criados para adorar. Adorar o Deus único. Ao Deus certo. O pecado entrou, deturpou tudo isso. Nosso coração virou uma fábrica de ídolos. E não fica pensando que ídolos é as imagens de gesso, de pedra, de barro, enfim, o que for. Ídolo é qualquer coisa que toma o lugar de Deus no nosso coração. E hoje, cada vez menos, esses símbolos estão sendo abandonados. Até para muitas religiões que têm esses símbolos. Mas o coração, sucesso está lá. Dinheiro está lá. Minha imagem, eu estou lá. Eu, particularmente, eu não concordo com essa enxurrada de diagnóstico. Os seres humanos estão indo por esse caminho, porque está faltando amor próprio. Não, é excesso de amor próprio. O problema do Éden, Jesus, quando dá o comando, ame o teu próximo como a ti mesmo, é o seguinte: você é cheio de amor por você. Quem me dera se você amasse o teu próximo com esse amor. Você não para de pensar em você. O que estão levando as pessoas aos extremos, irmão? Excesso de pensar em si. Aí eu preciso me drogar. Aí eu preciso beber. Eu preciso me prostituir. Eu preciso sanar isso que eu estou vivendo, esses sentimentos confusos. Tem uns que não suportam pensar tanto em si, e chegam àqueles atos finais que nós sabemos quais são, de atentarem contra si. É excesso de eu. Irmãos, por enquanto, ainda há alívio, ainda há cura, há refrigério, há salvação, há uma oportunidade de virarmos a chave em Cristo, de mudarmos o sentido, de tomarmos para nós um novo caminho, a nova verdade,
e a nova vida. Por enquanto, irmãos, a ira de Deus é parcial. Mas vai ter um dia que a ira de Deus vai ser definitiva. Ele vai derramar toda a sua ira. E quem tomou o cálice da nossa ira? Jesus. Quem desviou? Pai, afasta de mim. Irmãos, não querendo comparar o tamanho, profundidade do que Cristo fez. Mas será que você pode falar isso para o Senhor agora no seu coração? Pai, afasta de mim essa dor, essa tristeza, essa culpa, esses sofrimentos, enfim, o que for. Mas que seja conforme a sua vontade, não conforme a minha. Irmãos, tem que ser povo de muita fé para poder orar isso de forma sincera ao Senhor. Sabe por quê? Nesse exato momento, coisas que você planejou e idealizou pode estar indo para baixo. Pode estar se desfazendo agora, nesse exato momento. Mas nós estamos indo em busca de um propósito eterno, irmãos. Nós não somos daqui não, igreja. Nós não somos daqui. Até a consequência do pecado é a graça de Deus. Poxa, me explica isso daí, pastor. Como? É um lembrete. É um chamado de Deus. É um chamado a uma reorientação, repetindo a um novo caminho, a uma nova verdade, uma nova vida que só há em Cristo. As tragédias, irmãos, tudo isso nos ajuda a lembrar. Abre o noticiário de hoje. Furacão não sei aonde, terremoto não sei aonde, fome não sei aonde, acidentes não sei aonde, doenças surgindo não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. E sabe o que a humanidade está fazendo? Culpando a Deus por isso tudo. E nós? Chegou o dia de nós pararmos de culpar o Senhor. E vamos ver isso juntos. Através da palavra de Deus. Irmãos, o pecado fez uma coisa terrível com a gente. Melhor, fez várias coisas terríveis. Mas quer ver uma coisa terrível? Nos tornou deuses com D minúsculo, tá? De Deus, mas entre aspas. Nunca seremos. Jamais seremos. E sabe o que está acontecendo? Mas pessoas estão afetando a gente, pessoas estão nos machucando. Pessoas não estão sabendo usar as palavras corretas. As pessoas estão nos ferindo. As pessoas estão machucadas, doentes, e estão machucando. Por quê, irmãos? Porque elas também estão afetadas pelo pecado. Bem-aventurados misericordiosos. Por quê? Encontrarão misericórdia. Seja sincero, quando alguém fala de forma grosseira, ríspida com você, o sangue vai o quê? A 200 graus. Entra em ebulição aqui dentro da nossa veia, artéria. E a gente tem uma decisão a tomar. Sabe o que o pastor batista Martin Luther King falou? Escuridão não afasta a escuridão, mas a luz afasta as trevas. A luz afasta a escuridão. E nós somos esses luzeiros de Cristo, irmãos. Isso é evangelho. É morrer, é morrer. Ah, irmãos, coisas que acontecem hoje, se fosse na época do velho homem, meu Deus. E talvez eu iria me gabar depois, eu dei na mesma moeda. Tipo, sou o vencedor.
Sou o grande campeão. Fez grosseria 3 comigo, eu fiz grosseria no nível 5. Não é o nosso chamado, não, igreja. Vamos voltar aqui no livro de Romanos? Olha o que Deus está falando a respeito da pecaminosidade humana. Muitos consideram a carta aos Romanos o evangelho segundo o apóstolo Paulo. Teólogos na academia consideram a carta aos Romanos a carta mais profunda da Bíblia. A melhor explicação, o melhor desenvolvimento teológico do evangelho. E quando chega no final do capítulo 11, a gente gosta de imaginar o apóstolo Paulo se ajoelhando. Depois de ter escrito o que é o evangelho, ele compôs uma canção para o Senhor. No finalzinho do capítulo 11 tem uma canção que a gente canta. Porque dele e por ele. A ira de Deus, da onde que ela se revela, irmãos? Do céu, contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. A ira de Deus, ela vem do céu. Ela vem de um Deus santo, de um Deus que tem toda a capacidade, e vamos dizer assim, não sei se o termo jurídico está certo, Roger, e lisura para poder julgar esse caso. Para poder contender com os homens e trazer uma sentença contra os homens, um juiz bradando uma sentença. E ele diz que a ira de Deus se revela do céu contra algumas impiedade e injustiça. Irmãos? Contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. Que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. O grande problema, meu irmão, não é que a humanidade não tenha a oferta da verdade. A grande diferença é que a humanidade está rejeitando a verdade para poder continuar na mentira. Eles suprimem, a verdade vem, Deus vem aos homens todos os dias. Ele é esse Deus que está em missão. É esse Deus que está trazendo o evangelho de Cristo a homens e mulheres. Mas os seres humanos injustos, eles suprimem a verdade. Eles pegam a verdade e fazem o que Nabucodonosor quis fazer quando levou Israel para o cativeiro. Pega os utensílios do templo e bota lá na sala dos meus deuses lá. Torna a mensagem deles só mais uma mensagem na grande prateleira das mensagens. Pois do que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles. Por quê? Porque Deus lhe manifestou. O nosso Deus não é mudo. O nosso Deus não está morto, nunca esteve. O nosso Deus está buscando homens e mulheres. E a gente não pense que isso é apenas uma mensagem evangelística, não. Uma mensagem para alcançar aquele que ainda não crê. É para gente, igreja. É para gente. Uma certa feita, essa mensagem foi anunciada. Uma plateia bem grande. Esse mesmo texto. Um domingo à noite. E as pessoas saíam decepcionadas. Por quê? Quando o dedo entra na ferida. Porque quando tu trata de pecado, tu trata de renúncia. O que eu preciso abandonar. E o pecado, entre aspas, na boca do diabo, ele é bom. Por quê? Porque o pecado te permite ser feliz. Vai curtir tua vida, pô. É o que Satanás fala o tempo inteiro. Só tem uma vida, vai curtir, vai viver. Negócio de igreja, você é jovem, rapaz. Você tá novinho, você é adolescente. Vai ficar levando teus filhos para a igreja, coisa chata. Essa é a mentira do diabo. Vai lá fora que é maneiro, pô. Lá fora que é maneiro. E o diabo vem, bebe. Depois usa droga e usa mesmo, tem que ser feliz. Depois ele é aquele que vem no teu ouvido, você é um lixo. Você é a pior espécie de gente. Vai lá, se droga mais para você se aguentar, que ninguém te aguenta. E por aí vai.
Isso aí é através do sexo, através de não sei o quê. Tu precisa ter prazer, rapaz. Esse negócio do salmista lá que diz que o prazer dele é na lei de Deus, que ele medita nela dia e noite. Que loucura é essa? Vai curtir, vai se esbaldar e adoidado. Isso é o retrato da humanidade, irmãos. É o que está aqui, ó. É o cenário, é a descrição de Deus. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. A gente fala que existem dois tipos de revelação. A revelação especial, que é Cristo e a palavra, as escrituras. E a revelação geral, a criação. E o que Deus está falando? Os meus atributos invisíveis, o meu poder é visto através das coisas criadas. Um exemplo, irmãos, vai na Pedra do Arpoador, lá no pôr do sol no Rio. O pessoal bate palma para o sol, o pessoal reverencia a lua que está nascendo, agradece as estrelas, agradece até a pedra. Obrigado, Deus pedra. Ai, Deus mar, Netuno. É isso que Deus está falando. Adora tudo que está ali. Aí se alguém chegar com alguma imagem lá, bota a imagem aqui também. Ela que vai ser a guardiã disso daqui. Porque eles estão suprimindo a verdade. Porque eles são injustos. Eles estão adorando qualquer outra coisa que não é Deus. Eles estão se desviando da verdadeira adoração. Mas só que Deus está falando, rapaz, vocês não têm desculpa. A gente vê um sol nascendo ali, a gente até arrepia. Ah, Deus, sol. Mas as pessoas não dão glória a Deus. Quando nós trazemos Cristo como o ápice da revelação de Deus, a expressão máxima do ser de Deus, as pessoas rejeitam. Não traz esse papo de Jesus para mim, não. Vai incomodar outro com esse negócio de Jesus para mim, não. E aí ele segue. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Ah, mas indesculpáveis. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscarem de todo o vosso coração, é promessa. Ah, mas aquele povo, aquela tribo. Ah, irmãos, se eles estivessem se inclinando ao Deus Altíssimo, o Deus Altíssimo vai até eles. Mas está todo mundo criando alguma coisa para poder adorar. Todo mundo inventando alguma coisa para poder adorar. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças, nem lhe agradeceram. Eles agradecem a tudo. Enquanto eu meditava nesse texto, irmãos, eu lembrei um trecho da minha vida. Eu tenho um grande amigo, Paulo, morava em Campos na época, hoje ele mora em Rio das Ostras, ele veio dormir aqui em casa, aqui em São da Barra. E eu e Paulo, trocando uma ideia, isso eu não era cristão, eu era ímpio. Aí eu mesmo falei, eu mesmo me corrigi. A gente conversando, aí eu falei, cara, graças a Deus. Eu mesmo falei, não, graças a Deus não. Graças à natureza. Porque às vezes não é que eu estava negando, rejeitando. Esses somos nós, essa é a humanidade. E hoje muita gente está caminhando com Deus, mas confia no próprio braço. Não, eu sou Deus. Eu sou Deus da minha história, eu sou o Deus da minha vida. Se eu não fizer, Deus não faz por mim, não. Isso não é um convite para nós ficarmos nos nossos sofás deitados o dia inteiro, não, irmãos. Mas quem está cuidando da gente é o Senhor. Dentro dos nossos trabalhos, dentro de tudo, é o Senhor. Até porque nós precisamos dele para ir trabalhar. Se ele falar, acabou o fôlego de vida, acabou o teu óxido, acabou. Acabou. Nós estamos aqui, precisamos, nosso pulmão enchendo, cumprindo a função que ele tem que cumprir no nosso corpo. Graças a Deus. Graças a Deus. Pelo contrário, eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E o coração insensato deles se obscureceu. E aí o Senhor diz, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Se achavam tão espertos, tão deuses. Olha lá, Deus olhando, e olha lá, os bobos.
Olha lá, ajoelhados para o gesso. Olha lá, botando oferenda para uma pedra. E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Isso quando não misturava tudo, né, irmãos? Corpo de homem, cabeça de águia, pé de sei lá. Agora começa o juízo de Deus. Vocês vivem assim? Essas são as escolhas de vocês? Olha o tríplice juízo de Deus nesse pequeno espaço. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos dos corações deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. E sabe o que Deus fala? Sabe como é que começa o juízo de Deus? Quando eu comecei a criação, eu comecei por homem e mulher. Vocês estão tão entregues à mentira que vocês estão mudando o curso natural do corpo, da vida de vocês. Por quê? Porque Deus os entregou. É isso que vocês querem? Ah, tu quer dinheiro? Quanta gente dentro da igreja, irmãos? Doente por causa de dinheiro. É o que tu quer? Então tu vai. Ah, então tu vai. Ah, tu quer isso? Tu vai. Ah, teu negócio é adulterar, não é? É muito sexo ilícito. Vai. O teu negócio é bebida e droga. Vai. O teu negócio é corrupção. Vai. Pode ir. E tal humanidade é afundada. A sociedade é afundada, colapsando. Quando, irmãos, que nós imaginávamos a São João da Barra que nós estamos vendo hoje? Não se parece na dica de nada com a São João da Barra que eu conheci quando era criança. Ah, deixa de ser conservador. Ah, deixa de ser saudosista. Não. É Deus bradando, mostrando para que caminhos homens e mulheres estão caminhando. Por causa disso, mas vamos lembrar, tá? O apóstolo falou, nem por causa disso, Deus deixa de ser bendito para sempre. Ele é bendito para sempre. Por causa disso, os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Irmãos, o diabo começa atacando família e atacando a mulher. Sabe por quê? Isso é sociologia também, outras ciências explicam. O homem, ele era sempre mais fácil de se corromper, de se entregar. Mas muitas vezes a mulher permanecia ali na base familiar mais firme. Mas só que o apóstolo está falando de um tempo de 2000 anos atrás. Imagina como está hoje, irmãos. Dizendo que até as mulheres foram entregues a esse tipo de paixão. Aquela que ainda era, vamos dizer assim, um outro pilar quando o homem caía dentro da casa, quando o homem se afastava, se desviava de Deus, agora as mulheres também. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Sabe o que chegou, irmãos? A tal liberdade. E aí eu me pergunto, como o cantor diz, o que eu vou fazer com essa tal liberdade? A tão sonhada liberdade chegou aos homens e mulheres, e eles não estão sabendo o que fazer com essa tal liberdade. Por quê? A verdadeira liberdade está em Cristo. Se, pois, verdadeiramente o Filho do homem vos libertar, sereis livres. Aqui a humanidade está no comando, está sendo escravizada, está na coleirinha do pecado. A verdadeira liberdade é quando a gente se santifica, irmãos. A verdadeira liberdade é quando nós resistimos. Antes eu adulterava, hoje eu não adultero. Antes eu corrompia, agora eu não corrompo. Eu me drogava, não sei o que, eu parei. E eu mentia. Pensa em alguém mentiroso e fofoqueiro, eu parei com isso também. Eu era cheio de maldade, eu era injusto. E eu estou largando. Essa é a liberdade, irmãos. Essa é a grande liberdade. A sociedade falar, tem que sair pegando todo mundo mesmo. Me perdoe o termo, tá, minhas irmãs? É o que eu converso muito lá em casa. Não olhe mulher assim, cara. Mulher não é um pedaço de carne que está num gancho, no açougue, não.
E é o que estão ensinando. Não, tu não vai pegar, pô, o dinheirinho ali, ninguém tá sabendo. Ah, o bobão ali, tá todo mundo pegando 10 mil, 5 mil, 20 mil com o político. Vai pegar? Não, rapaz. Não vou pegar. Essa é a verdadeira liberdade. Ah, vai passar fome. Não, eu tenho um Senhor que cuida de mim. Se não falta comida pro pardal, não vai faltar na minha. Eu nunca vi o justo mendigar o pão. Essa é a grande liberdade que está em Cristo, irmãos. É quando nós nos libertamos de nós mesmos. Nós não estamos suportando muitas vezes o processo porque é excesso de eu, é de pensamento em nós mesmos. E caminhando para poder encerrar. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, terceira vez, o próprio Deus os entregou. Irmãos, Deus é soberano. Deus decreta e os decretos de Deus vão acontecer. E tá a humanidade achando que ela está na vontade dela. Ah, tu fica daí que eu fico daqui. É mais ou menos isso. Tu fica daí que eu fico daqui. Que nem falava meu amigo Funchal lá em Cajueiro. Tadinho, gente. Tadinho. Tadinho de homens e mulheres, a humanidade que está achando isso. Tadinho. É o que a gente também está falando aqui, irmãos. Incessantemente. Evangelho ali fora também. Ou melhor, a maior parte é lá fora. Aqui a gente vem cantar, orar, a gente fala. Aqui o Senhor fala conosco. E outra coisa, eu quero falar com muito amor e respeito a vocês. Eu não venho aqui, um exemplo, para poder pregar, para poder agradar ou desagradar. Eu venho aqui anunciar a mensagem do Senhor. Eu não tenho que estar debaixo do julgamento da igreja. Julga a profecia. Esse é o entendimento bíblico. Julga a palavra, irmãos. O profeta pertence ao profeta. Eu vou prestar contas com o Senhor. Agora julgue isso daqui. Mas que nem um crente de Bereia. Não julgue baseado no que você acha. Julgue baseado no que assim diz o Senhor. O crente de Bereia, Paulo estava lá pregando, não estavam nem aí. Examinando. Vamos ver se Paulo está falando, tem coerência aqui mesmo. Vamos ver se ele não está trazendo um novo evangelho. Porque o próprio apóstolo falou que anátema seja, se até um anjo do céu viesse pregar um evangelho diferente, que ele fosse maldito. Irmãos, olha a coletânea que Paulo vai trazer inspirado pelo Espírito Santo sobre pecado. Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticar as coisas que não convêm. Sabe o que eles estão? Cheios de todo tipo de injustiça. Os homens estão assim, irmãos? Perversidade, avareza e maldade. Eles estão cheios de inveja, de homicídio, discórdia. Eu não aguento mais ver jornal, irmãos. Eu já vazo. Parece que vai escorrer sangue da TV. Discórdia, engano e malícia. Eles são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Nunca vi uma geração tão desobediente aos pais. Que tristeza é isso? Que tristeza é isso? O diabo ruindo a família, ruindo a base, a célula máter, como falam os sociólogos da sociedade, a célula mãe. Da época que só bastava um olhar do seu Jorge, eu já sabia tudo. Da época que quando ele me chamava de Leonardo, meu Deus, quando não era Léo, eu falei, A gente tinha reverência aos nossos pais. Sabe o que está acontecendo aí hoje que eu vejo muito, não sei se vocês percebem? Uma geração gigante de jovens irreverentes ao Senhor. Porque são irreverentes dentro de casa. Acho que pode lidar com Deus de qualquer maneira. Qual é Deus? Tá ligado, mano? Meu Deus, cara.
insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Não precisa ir longe mais não, dá um rolê em São João da Barra que você vai encontrar tudo isso daqui. E aí sabe o que é pior que Deus fala? Tem uma galera que pratica e tem uma galera que ainda aplaude o que é praticado. Por detrás dos panos, tá tranquilo, Deus não está vendo não. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Irmãos, diante disso, vocês conseguem ter uma percepção de que as coisas estão bem erradas aí fora? Eu posso falar isso como experiência particular por causa do pastoreio também. Muito sofrimento, irmãos. Meu Deus. Muito sofrimento. Para todos os lados, de todos os tipos. Sabe como nós podemos imaginar o sofrimento? Imagina agora Deus com um megafone em sua mão, bradando o evangelho para a humanidade. O sofrimento é um megafone de Deus, irmãos. Deus está gritando por causa do seu grande amor por nós, por causa da sua misericórdia. Deus está gritando à humanidade, há um caminho, há uma verdade, há uma vida. Vocês estão em Romanos, amém? Vai um pouco à frente aí no capítulo 3, por favor. Vocês estão lá? Capítulo 3. Vamos ali no versículo 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Há um caminho, irmãos. Olhe para aqui, para essa mesa. Aqui, a gente acredita, sim, na ceia do Senhor como um memorial. Mas, isso não significa que o Senhor não esteja entre nós. Isso não significa que o Senhor não seja conosco. E como que nós estamos participando desse momento? Como que nós estamos participando da vida de Cristo? Irmãos, Deus está restaurando e reconciliando todas as coisas com Ele mesmo em Cristo Jesus. Isso vai acabar. Lembra? Não haverá mais morte, não haverá choro, não haverá mais pranto, não haverá mais ranger de dentes. Eu queria te pedir nesse momento, em nome de Jesus, que se você entendeu que Cristo continua sendo o único caminho, a única verdade, a única vida, se você compreendeu que Deus nunca é culpado, há um Deus irado contra o pecado, um Deus santo que se ira contra o pecado da humanidade. Se você compreendeu que tem alguma coisa a deixar para trás, mais uma vez, se você compreendeu de que precisa crer com mais fé no teu Senhor, no teu Salvador, nessa mensagem, nessa palavra, se você quer buscar um vivo e novo caminho para a sua vida, se você crê, talvez você que esteja entre nós, que ainda não seja batizado, se você crê que você vai começar uma corrida definitiva com o teu Senhor, que é a forma que Ele escolheu
para nós entrarmos na sua igreja como membros é através do batismo. Se você compreendeu, sabe, irmãos, que você precisa desesperadamente do teu Senhor. Se você compreende que Ele está restaurando e reconciliando tudo, aquele plano de perfeição, estamos cada dia mais próximos dele, irmãos. Está tudo voltando a ser como Deus planejou. De pouquinho em pouquinho. Ele está nos transformando à imagem e semelhança do seu Filho. Eu queria te pedir para você, nesse momento, você pôr de pé no teu lugar, em nome de Jesus. Se você compreendeu todas essas coisas.